E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, esse é o canal Bia Books. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras de abril. Vem comigo. O primeiro livro que eu finalizei em abril foi um livro que eu comecei a ler em fevereiro. Então eu levei uns 2 meses para terminar. É um livro de não ficção. Ele se chama Do Black Power ao Hip Hop. Racismo, Nacionalismo e Feminismo. É um livro da Patrícia Hill Collins, ele foi publicado em 2023. E é um livro que vai tratar do período de transição nos Estados Unidos, dos movimentos pelos direitos civis, da organização política do Black Power, até os períodos ali dos anos 2000, 2000 e pouco, onde acontece a efervescência da cultura hip hop. Então, o que ela procura fazer é um movimento que parte, né, do movimento dos direitos civis, onde houveram diversas conquistas políticas, onde houve o processo de desegregação, né, que havia lá nos Estados Unidos. Então, a população negra começou a ter acesso a escolas, melhores qualidades de vida, a habitar bairros junto com pessoas brancas. Então, esse processo de integração garantiu um maior acesso a uma parcela da população negra e houve também, com isso, o nascimento de uma classe média negra ali nos Estados Unidos. Parecia que o sonho do Martin Luther King tinha sido realizado, né? Mas a verdade é que, com o tempo, foi se revelando o tipo de racismo que eles encaram como um racismo mais econômico, um racismo mais ardiloso, um racismo que não se revela pela segregação em si, pelo impedimento de adentrar um estabelecimento ou de frequentar uma escola. É um racismo que mostra que, mesmo sem essas amarras que foram removidas, as pessoas que mais morrem continuam sendo as negras, as pessoas com a pior escolaridade continuam sendo as negras, as pessoas que menos têm acesso à educação, que são menos escolarizadas, continuam sendo as pessoas negras nos Estados Unidos. Isso te lembra algum lugar? Sim, aqui no Brasil a gente sempre falou sobre esse tipo de racismo. É um racismo que o Abdias do Nascimento fala muito naquele livro dele, peguei aqui para mostrar para vocês, O Genocídio do Povo Brasileiro, o genocídio do negro brasileiro, na verdade, que é esse racismo que não se mostra nessa separação tão clara, né, nessa atitude tão clara de segregação, mas se mostra economicamente, né, se mostra de forma mais sutil. Então, eles se viram encarando esse novo tipo de racismo naquela realidade, naquele contexto, né, tanto territorial quanto histórico. E aí a Patrícia Collins quer colocar que o hip hop ele é um movimento cultural que buscou responder a essas novas tendências que surgiram nos Estados Unidos, né? E ela vai tentando mostrar como que isso se revela, né, na música, na moda, e enfim, toda a herança cultural que o hip hop traz. No geral, eu gostei desse livro. Ela é muito boa ao falar do feminismo negro, porque é a especialidade dela enquanto intelectual, então acho que tem muito disso aqui no livro. Ela discorre com muitos detalhes sobre como a identidade da mulher negra é forjada dentro dos Estados Unidos, em comparação com a identidade da mulher branca e do homem branco estadunidense, de descendência pura, digamos assim, né? Pensando nessa ideia mais eugenista da identidade estadunidense. Então, ela desenha isso maravilhosamente nesse livro, para poder mostrar também de que forma, a partir do momento que a mulher aparece na sociedade, a mulher negra, né, aparece na sociedade dessa forma, como uma mulher que é desequilibrada, uma mulher que é violenta, uma mulher que não sabe cuidar dos próprios filhos, né, uma mulher que não tem boa aparência para assumir grandes cargos, uma mulher que suporta mais a dor, então precisa de menos sedativo para poder parir e coisas do tipo, né, uma mulher que suporta ser violentada mais vezes. Tudo isso faz com que a mulher reaja a esses estereótipos e construa formas de se proteger na sua comunidade. Então, ela fala muito das comunidades da igreja, né, que são esses lugares de apoio, esses lugares de proteção, esses lugares de reunião, né, e fala também sobre a cultura do hip hop. Mas eu acho que ela fala pouco sobre o hip hop. Ela entra muito pouco nesse assunto. E aí parece que o nome do livro é uma armadilha, porque ela não fala do hip hop, ela não delineia o que é essa cultura hip hop. Eu não me senti imersa
no universo do hip hop para poder compreender como ele vem a responder às novas questões, né, desse novo racismo que surge nos Estados Unidos após esses movimentos dos direitos civis e do Black Power. Então, eu senti falta disso. Achei que ele passou muito rápido, bem no finalzinho do livro, e isso deixou as minhas expectativas bem frustradas, porque eu esperava uma imersão maior na cultura hip hop. Acho que ela teria muito material para falar sobre isso. Mas ela preferiu continuar no que ela manda bem, que é falar sobre o feminismo negro, sobre uma discussão mais teórica e mais sobre o período anterior, né? Mas eu gostei no geral da leitura, só ficou um pouquinho arrastado, porque, enfim, é um tema complexo e ela se deteve bastante detalhes nessa parte inicial do livro. Eu dei 2 estrelas e meia, é isso, assim. Eu fiquei bastante frustrada com a falta, né, do hip hop no livro, e acho, assim, que esse assunto, eu li bastante a Angela Davis, né, e eu acho que ela trata com muita maestria, a escrita dela é bastante instigante, então eu fiquei mais animada lendo sobre esses movimentos, né, da mulher negra, movimentos feministas, movimentos antirracistas. Isso me captou mais na leitura que eu fiz das obras da Angela Davis, sabe? Então, quando eu fui ler esse aqui, foi um pouco mais devagar, foi um pouco mais arrastado. Então, atrapalhou a minha experiência com a leitura. Agora eu vou falar com vocês sobre um dos melhores livros que eu li no mês de abril, tá? Ele se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. É um livro de Goethe, um autor alemão. Eu estava a fim de ler um clássico alemão, conhecer a literatura alemã, e peguei emprestado na biblioteca. Então, os meus comentários vão ficar um pouco prejudicados, porque eu não tenho o livro aqui para poder pegar marcações, parágrafos que eu achei interessante e transcorrer aqui sobre as minhas ideias para vocês. Tá? Então, eu vou ter que pegar bastante da minha memória para poder falar sobre o livro aqui. Mas eu adorei essa leitura. É um livro que te captura. É a história do jovem Werther. Ele é um homem jovem que recebe um cargo numa cidade, então ele se muda para essa nova cidade. Então o livro ele começa animado, cheio de esperanças, né, de expectativas sobre o que aquele lugar teria para oferecer. O Werther é um jovem curioso, espirituoso, inteligentíssimo, sensível, e ele vai apreendendo a realidade daquela nova região onde ele está morando, e ele acaba conhecendo uma mulher e se apaixona perdidamente por ela. É uma mulher muito cativante, uma mulher que faz com que todos os homens se apaixonem por ela, e ele acaba sendo uma dessas vítimas, digamos assim. E essa paixão, ela é o começo da derrocada dele. Mas uma coisa muito importante de ser dita, né? O Werther começa a sofrer muito, passa por diversas situações e o fim do livro é extremamente trágico. Mas ele não sofre só por amor. Ele sofre muito por amor, né? E o amor é o gatilho, né, do fim trágico, mas ele não sofre só por isso. O jovem Werther, ele é uma pessoa que trava diversos debates filosóficos ao longo do livro, e eu acho que o Goethe, ele usa isso como gancho, sabe, para fazer as discussões que estavam circulando ali na época dentro do seu próprio livro. E ele sofre muito ao enxergar a mediocridade do pensamento comum. Então ele chega a travar uma discussão com o marido dessa mulher que ele é apaixonado, né? Ele estava ali, ele era um amigo da família e trava diversos debates sobre como as pessoas não vão além dos pensamentos comuns, como elas se deixam levar pelos pensamentos rasos, né? Então ele se indigna com isso e chega no momento que ele até chega a defender as pessoas que tiram a própria vida, porque elas padecem de um sofrimento eterno, de um sofrimento extremo, e as pessoas que tiram a própria vida, elas simplesmente sucumbiram a essa doença, né? Então ele faz um caminho argumentativo ali que você fica, caramba, eu entendi por que esse livro causou uma série de suicídios na região quando foi lançado, né? Foi um livro assim que foi proibido. E, enfim, muito interessante, você fica, meu, esse cara é inteligente. Ele, ele não tá falando besteira, ele é inteligente. E também ele se sente deslocado, porque em um determinado momento ele se afasta dessa região, vai tentar viver como funcionário público, tentar seguir com a vida dele, né, já que ele viu que não ia dar em nada a paixão dele, e ele se vê extremamente deslocado, porque ele vê que as pessoas ao seu redor vivem de aparências, que cada um quer puxar o tapete do outro, que as pessoas estão só preocupadas em subir de cargo. Então, essa realidade medíocre, cruel, hipócrita, vai causando nele uma sensação de solidão. Ele se vê tão desconectado daquilo ao redor dele
que ele vai sofrendo cada vez mais, porque ele era um homem muito sensível. Era um homem exagerado, as pessoas falavam para ele, você tem que se conter, você não pode, sabe, chegar num debate e se exaltar dessa forma. Ele era uma pessoa que se exaltava, e quando ele queria defender uma opinião, as pessoas, calma, se acalme. Então ele era muito sensível. E, enfim, é um livro muito interessante que te leva para vários lugares assim na sua mente. E ele diz uma frase, vou tentar lembrar dessa frase, como foi dita, como foi escrita, né? Mas que eu carrego ela comigo até hoje e carrego assim cotidianamente. Essa frase volta na minha mente cotidianamente. Ele fala assim: as pessoas falam que eu sou inteligente, elas me chamam de inteligente, como se fosse para me elogiar mesmo, mas aquilo que eu sei, qualquer um pode saber. Mas o conteúdo do meu coração, isso sim é só meu. Então, isso explica o tamanho da sensibilidade dele. Ele era um homem muito inteligente, mas ele não queria ser valorizado por aquilo que ele sabia. Ele queria ser valorizado pela essência dele, pelos sentimentos dele, por aquilo que ele tinha a oferecer emocionalmente. Então, eu fico pensando nisso até hoje, assim, é uma frase muito interessante. E aí, mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Eu comecei a ler Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Sim, eu estava ao mesmo tempo lendo um clássico alemão e um clássico russo. E foi muito interessante, porque essas histórias, elas se conectam de uma forma muito interessante mesmo, assim, eu acho que essa é a palavra. Eu não imaginava que fosse me suscitar tantas reflexões, e eu também não vou falar sobre tudo que eu pensei, né, tanto de Memórias do Subsolo quanto das conexões, porque acho que não é esse o vídeo certo. Se você acha que eu deveria fazer um vídeo falando especificamente de Memórias do Subsolo e da experiência que eu tive ao assistir a peça, que foi feita aqui no Teatro Municipal, que adaptou Memórias do Subsolo para a cidade de São Paulo e os anos 2020, é só você comentar aqui que eu faço. Memórias do Subsolo é a história de um homem. O homem do subsolo, ele não tem nome, em nenhum momento aparece um nome para ele. Ele vive em São Petersburgo e esse livro é dividido em duas partes. Na primeira parte acontece, como eu posso dizer, o autor ele se apresenta, né, e ele faz uma discussão filosófica sobre a moral, digamos assim, é assim que eu resumiria. Então, ele traz o tipo vencedor da sociedade, né? Esse homem que é bom, esse homem que contribui para a sociedade, esse homem que se diz perfeitamente encaixado no mundo em que vivemos. E aí ele se diz superior a esse homem, justamente porque ele nega toda essa bondade, toda essa moral que é reivindicada por esse homem, né? Ele, enquanto homem do subsolo, ele subverte essa lógica. Ele é melhor, ele está acima desse homem. Então, é uma discussão muito complexa, né, que leva um pouco mais de tempo para a gente tecer comentários, mas é muito interessante o que ele faz. Eu amei ter assistido a peça. É uma peça que foi, assim, muito aclamada. Sempre esgotaram os ingressos porque ela era de graça e entrou em cartaz aqui no Teatro Municipal, em São Paulo, todas as segundas-feiras, e eu consegui, assim, por muito pouco assistir. Quase que eu não consigo o ingresso. Nessa peça, o ator ele vai trazer esse homem do subsolo para São Paulo, então eles pegam algumas referências mais atuais, né? Esse homem, que é um homem vencedor, é um homem que ele tanto inveja, mas que ele tanto despreza ao mesmo tempo, é o Faria Limer. Né? Então a gente tem um pouco dessas referências, ajuda a gente a pensar o que era que o Dostoiévski estava tentando criticar ali, né? Essa é a primeira parte, ele traça um paralelo entre essa personalidade perfeitamente encaixada e ele enquanto o homem do subsolo, o homem que rasteja, o homem que é pobre, o homem que não consegue bancar com seus compromissos, não consegue pagar suas dívidas, não consegue se vestir bem, não consegue conquistar as donzelas. Então ele vive nesse subsolo, nesse mundo à parte, nesse mundo que é pior e ele tenta convencer a gente de que ele faz isso porque ele quer, porque ele é superior. Mas a todo momento ele duvida dele mesmo. Então isso é muito interessante de ler, de ver acontecendo, sabe? A segunda parte é uma parte em que ele narra acontecimentos, ele narra memórias. De um momento em que ele reviu amigos da escola, esses amigos todos muito mais bem colocados que ele, muito mais bem-sucedidos, e uma série de acontecimentos absurdos
vai se desenrolando, assim, e você vai ficando tenso, porque você fica, meu Deus, aonde isso vai dar? A coisa vai só piorando, 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 piorando. E, enfim, eu não vou falar mais do que isso sobre o que acontece na história, mas eu garanto que é muito interessante. E dentro desses acontecimentos, ele vai encaixando, né, todas essas reflexões que foram feitas logo no começo. Então é tudo amarrado, né, tudo faz muito sentido, mas assistir a peça me ajudou demais, demais, demais a entender como que essas coisas se encaixam, sabe? Enfim, apenas fazer uma menção honrosa a essa peça. E é isso, gente. É um homem que se odeia, que não teve paz, e né, não teve amor paterno e nem materno, e ele vai trazendo isso a todo momento, né? Como que ele não consegue responder de forma positiva, nada que acontece com ele, como que ele se humilha, ele continua rastejando, ele continua dependendo dessa validação que nunca vai vir desses amigos, né? É uma discussão filosófica existencial, assim, incrível. Esse é um livro que faz sentido toda a fama que ele tem e eu recomendo demais. Bom, depois disso eu peguei um outro livro prestado da biblioteca. Ele se chama Os Dias Antes de Nenhum. É um livro do Ricardo Tepto, um autor brasileiro. Ele foi lançado em 2019. É um livro que eu li de um dia pro outro, assim. Ele é bem facinho de ler. É um livro de contos. Tem umas 119 páginas, mais ou menos, algo assim. É bem rapidinho de ler mesmo. O que eu achei interessante nesse livro é que esses contos, eles se interligam. Então, os personagens de um conto, de repente, participam de um evento do qual o próximo personagem também vai fazer parte, mas o conteúdo de cada conto é bem diferente. Então, eles falam sobre coisas bem diferentes, mas um personagem está na praia, e nessa praia tem um barco que está fazendo uma travessia, e aí um outro conto é sobre uma personagem que está dentro desse barco. Então, existe essa conexão entre os personagens que eu achei bem interessante, de ter sido feita assim de forma tão sucinta, né, porque o livro é curto. E uma outra coisa interessante é que o fio condutor e que liga todos esses contos é um evento apocalíptico. A densidade da Terra, a gravidade da Terra vai aumentando paulatinamente, e aí as coisas vão ficando cada vez mais pesadas. E aí isso tem efeitos diversos na vida de cada um desses personagens que são protagonistas dos contos. Então, isso eu achei bem interessante, me deu até inspiração de escrever uma história que passasse por esse tipo de conexão, né, entre os personagens. Achei bem legal, achei bem poético, gostei do lirismo do autor, então eu dei, acho que foi 3 estrelas ou 3 estrelas e meia, eu vou deixar aqui no vídeo para vocês. O outro livro que eu finalizei em abril é um livro também que eu comecei há muito tempo atrás no Kindle. Acho que foi, sei lá, em setembro, outubro do ano passado. Mas o meu Kindle acabou a bateria e eu tava sem cabo para carregar, então eu fiquei muito tempo sem ler no Kindle. Recentemente eu comprei o cabo, então eu retomei algumas leituras que estavam lá. E esse foi um dos livros. Se chama O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça. É um livro de uma escritora portuguesa. Eu esqueci o nome dela, vou deixar aqui. Também o ano em que foi publicado. É um livro bem interessante. E é um livro difícil de ler. Eu gosto de livros que são difíceis, mas que no final você fica feliz de ter lido, sabe? Ela tem um estilo de escrita que ela justifica ali no meio da história como se. Na verdade, olha só como é muito louco. Ela interage com os personagens, ela, enquanto narradora, onisciente, interage com os personagens. Então, tem um momento em que ela tá narrando um personagem que caminha por uma estrada, voltando para a aldeia onde ele mora, e ela começa a avisar ele que tem um perigo. E ela avisa o personagem, ela fala, não vai por aí, não vai por aí, eu não quero que você vá, não quero que você vá, mas ao mesmo tempo você precisa ir, porque senão a história não caminha. Então, esse tipo de conversa do narrador com o personagem, muito interessante, muito da hora. Ela faz isso em outros momentos também. Tem um momento que ela começa a interagir com o personagem e depois ela fala, na verdade eu tô só ganhando tempo, porque eu quero evitar o que vai vir a acontecer logo a seguir. E aí ela narra o que acontece, sabe? Tipo, muito perspicaz, coisa de gênio mesmo. E a forma como, né, retomando o que eu tinha começado a falar, a forma como o texto é escrito. Um dos personagens repara muito nas formigas, e ele tem uma teoria de que as formigas, elas são todas um animal só. E elas andam em carreira, uma atrás da outra, na verdade porque elas são um único animal, compreendendo, né, a rota que precisa seguir. Então, o livro dela não tem ponto final.
O livro não tem. Ele é dividido em alguns capítulos, mas ele não tem divisão de parágrafos. É um livro que começa e não termina. E ela diz ali, em algum momento do livro, que ela está seguindo o exemplo das formigas. Então é um livro assim que em muitos momentos você perde um pouco do fôlego, né? Você não consegue às vezes finalizar um capítulo, você tem que parar antes. Então você não consegue parar no fim de um parágrafo ou de uma página, né? A gente tem essa mania, então isso causa um pouco de estranhamento, mas no final encaixa perfeitamente com a proposta da história. É uma história difícil de explicar aqui para vocês, porque ela tem muitos desdobramentos e muitos personagens que vão se tornando muito importantes e que vão desempenhando papéis mais para frente. Então ela tem um conteúdo bem novelesco, é uma cidade imaginária, não tem referências históricas, né? É uma cidade meio verossímil. Tem um quilombo que na verdade virou uma ilha porque houve um desvio do rio que passava por uma região, passou a passar por outra e deixou aquela punhada de terra ilhado e aquilo virou um quilombo. E aquele quilombo ele foi montado por um homem e uma mulher. Essa mulher tem uma história muito interessante, né? Ela morava na aldeia com os pais, ela era muito linda, muito mimada, tinha tudo o que queria. E a sua amiga, a sua melhor amiga, se apaixonou por um dos homens que se apaixonou por ela. E ela, assim, com ciúmes da amiga, né, com medo de perder a amiga para essa paixão, foi lá e tentou casar com esse homem. Né? Só que aí tudo dá errado, o destino dela tem uma reviravolta e ela se torna lá a mulher do cangaceiro. Nisso, muitas outras coisas acontecem. Tem um outro território nessa história que é uma aldeia, onde mulheres descabeladas pelo vento, né? É um lugar onde venta muito e as mulheres não conseguem conter os seus cabelos, elas são todas descabeladas. Elas amarram saquinhos de pedra nas suas saias para que elas não voem. Né? É uma aldeia que depende desse quilombo, porque eles regulam a quantidade de água que chega nessa aldeia. Essas mulheres, por outra vez, elas recebem as crianças do quilombo que vêm todas doentes e desnutridas e criam essas crianças e devolvem elas sadias para o quilombo. Então tem uma série de trocas de redes entre esses territórios e entre a história dessas pessoas. É muito cheio de coisa. Não vou conseguir explicar mais. Eu espero que eu esteja colocando uma pulga atrás da orelha para que você leia essa história, porque ela tem momentos assim que você fica fissurado por ela, querendo saber o que vai acontecer. Em outros momentos você fica aterrorizado, pensando, meu Deus, como é que isso pôde acontecer, sabe? Então é um livro completíssimo, tanto na escrita quanto no enredo, sabe? Eu amei ter lido, eu dei 4 estrelas. É só porque realmente o livro 5 estrelas ele tem que ser perfeito, ele tem que ser demais, né? Mas esse, assim, maravilhoso. Recomendo muito a leitura. E para finalizar o mês de abril, eu li Véspera, da Carla Madeira. Eu gosto de ler os livros dessa autora, eu gosto de estar por dentro do que ela está produzindo. Ela é uma autora polêmica, né? Muitas pessoas amam e outras odeiam e rechaçam a autora. Eu não sou tão de acordo com essa opinião das pessoas que realmente odeiam e têm ranço da Carla Madeira. Eu entendo de onde vêm algumas críticas, né? Muitas vezes ela é meio clichê e ela faz muitos rodeios na história dela para parecer que tem uma profundidade que hoje, com um pouco mais de maturidade, lendo assim, né, falando de mim, da minha experiência, né, um pouco mais madura, lendo os livros dela, eu vejo que é maquiagem, que na verdade a história não é tão profunda assim. Então, isso me irrita um pouco. Então, eu entendo de onde vêm essas críticas e eu compartilho um pouco dessas críticas, da forma como ela escreve, desse monte de clichê que ela enche a história. Isso me enche um pouco o saco mesmo. Mas, por outro lado, eu não concordo com a régua moral que colocam nas histórias dela. Ela brinca muito com a psicanálise. Né? Ela pega eventos que extrapolam um pouco o senso comum e que jogam muito com o desejo, com o inconsciente, com aquilo que a gente construiu moralmente como incorreto, mas que é um desejo que habita muitas pessoas, né? As pessoas só não deixam esse desejo vir à tona. Então, eu acho interessante. E é interessante como isso escandaliza as pessoas, né? Como elas ficam irritadas, como se aquilo não fosse apenas uma história, sabe? Mas, dito isso, pra ser bem sincera, eu não gostei muito de Véspera. Eu terminei o livro e eu fiquei tipo, ai, não gostei do rumo que a história teve, eu não gostei de nenhum personagem, achei muito caricato, achei a história do Caim e Abel. Em algum momento me pegou, mas a forma como o Caim era sempre um homem muito perfeito, sabe?
carece de profundidade um pouco, assim, sabe? E, tipo, o Caim era muito perfeito e o Abel era muito loser. Então, esse distanciamento assim tão grande, onde um só tem qualidades e o outro só tem defeitos, fez com que a história ficasse meio caricata. Não gostei, eu não gostei também da personagem feminina lá, que eu até esqueci o nome dela, que casa com o Caim, que eles se apaixonam. Tudo meio malhação, assim, meio novela das seis. Eu não gostei, eu não achei. Não sei, sabe? Depois de ler Goethe e Dostoiévski e esse livro aí, Jéssica, que você faz para proteger a cabeça, livros assim de artifícios e recursos literários tão refinados. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui no final as estatísticas do mês de abril, né? Então, eu vou falar aqui para vocês mais ou menos como que eu avaliei, como que eu olhei, porque eu li. No mês de abril, eu li 6 livros e li 3 homens e 3 mulheres. Desses livros, 2 eram nacionais e 4 eram livros internacionais. Sendo esses países, né, dos livros internacionais, Alemanha, Rússia e Portugal. Eu não diria Alemanha, na verdade, né, porque o território na época em que ele escreveu o livro tinha outro nome, mas enfim, só para vocês saberem. Desses 6 livros, apenas 2 eu realmente possuo aqui na minha biblioteca. Um eu li no Kindle e 3 foram pegos emprestados da biblioteca lá do meu trabalho. E por último, desses 6 livros, um livro é de não ficção e os outros 5 livros são livros de ficção. Eu gostei de me apegar um pouco aos clássicos. Eu acho que eles têm um apelo e uma possibilidade de falar sobre temas universais que me pega muito, mas eu também gosto de ler coisas contemporâneas. Acho que é muito importante que a gente não se apegue demais a nenhuma tendência, embora a gente possa saber o que a gente gosta, o que a gente prefere, conhecer os nossos gostos, mas isso não precisa deixar a gente preso a isso, sabe? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham me acompanhado até aqui o final do vídeo. Não deixe de me seguir, de comentar o que você acha desses livros que eu mencionei aqui, se ficou com vontade de ler algum deles. E me acompanhar aqui no canal, que sempre vai ter coisa nova sobre livros, sobre como é morar em São Paulo, sobre os rolês que eu gosto de fazer e sobre as minhas reflexões, a minha jornada aqui no mundo. Até mais. Tchau.